E aí que estamos de volta, mais uma aula de banco de dados, desenvolvimento do banco de dados do Locatec, nossa locadora de automóveis, um projeto bastante simples, cuja ideia é aprendermos os conceitos básicos de modelagem de dados. Nós estamos na última etapa dessa série de aulas e agora nós vamos retornar lá para o nosso banco, para a simulação do nosso banco de dados, que estamos fazendo com o Excel, onde nós vamos entender como é que é a mecânica de alimentação, quer dizer, como é que é o processo de alimentação de um banco de dados. Vamos pensar no seguinte, nosso objetivo é cadastrar locações. Nosso objetivo é cadastrar locações. Então, o que faremos? Nós vamos, nesse momento, nós não podemos cadastrar uma locação, porque aqui ó, eu tenho que dizer qual é o ID do veículo. Mas eu não tenho nenhum veículo cadastrado, não tenho aqui ó, 1, 2, 3, tudo bem. Então teríamos que cadastrar um veículo, informando a placa e o ano de fabricação. Certo, mas para fazer isso, nós teríamos que indicar qual é o modelo, qual que é o ID modelo, e nós não temos nenhum modelo cadastrado. Então vamos lá, precisamos cadastrar um modelo. Colocar um modelo qualquer aqui, o ID marca. Mas aí nós vamos esbarrar em mais uma situação, nós não temos nenhuma marca cadastrada. Então, o trabalho de alimentação de um banco de dados, ele se iniciará pelas tabelas, como marca, por exemplo, que não tem chave estrangeira, não depende de outra. Perceba, ó, posso cadastrar marcas agora, posso cadastrar atendentes, gêneros, estados civis e estados, porque nenhuma dessas tabelas tem chave estrangeira. A chave estrangeira é uma dependência desta tabela, por exemplo, em relação a uma outra tabela, em relação à tabela marca. Eu só poderei cadastrar um modelo cujo o ID marca já exista. Então, essa dependência ela é muito importante no banco de dados, porque garante que nós tenhamos a integridade dos dados. Eu vou dar um simples exemplo aqui. Ó. Então, vamos pegar aqui, ó, Ford K, por exemplo, ou simplesmente K. Tá? Então, um modelo K. O K é da Ford. Se eu deixar assim, 1K, qual é a marca e deixar desse jeito? De quem é o fabricante? Eu sei que o K é da Ford, mas não basta eu saber. É preciso que o banco de dados tenha esses dados. Então, eu teria que, em primeiro lugar, cadastrar aqui, ó, Ford, que é uma marca de automóveis. Será gerado o ID número 1. Eu vou colocar aqui, ó, uma borda, só para ir ficando legal. E eu vou fazer mais um negocinho aqui, ó. No menu exibir, eu vou desmarcar linhas de grade, para que a nossa folha fique desse jeito, em branco. Aí a gente vai ter uma noção legal do banco de dados. Bom, agora que eu tenho Ford cadastrado, eu posso cadastrar aqui, ó, K, que é um automóvel, que é um modelo, melhor dizendo, da marca 1. E vai ser gerado aqui o ID 1. E aqui nós vamos colocar as bordas só para facilitar a visualização. Entendeu como é que funciona o relacionamento de uma chave primária com uma chave estrangeira? E agora, nós podemos cadastrar um veículo, por exemplo, placa ABC 1234, que foi fabricado em 2020, por exemplo? Sim, mas a única coisa que a gente tem que prestar atenção é que esse veículo só pode ser um Ford Ka. Então, nós só podemos, nesse momento, cadastrar veículos que são K fabricados pela Ford. E aqui vai ser gerado o ID número 1. Então, essa mecânica de construção, de alimentação do banco de dados, ela é muito importante de ser entendida, porque é assim que um sistema vai funcionar. Então, eu já tenho um veículo aqui, ó. Posso lançar uma locação? Ainda não, porque eu não tenho cliente. Então, tudo bem, vamos cadastrar um cliente qualquer aqui, ó. Terei que informar seu nome, CPF, data de nascimento e celular. Ok, isso eu informo.
Mas e aí? Quando eu tenho que informar em que cidade esse cliente mora? Eu terei que ter aqui o ID cidade. Bom, então vamos lá, vamos supor Salvador. Tá, mas ao informar que o cliente mora em Salvador, eu teria que informar em que estado ele mora, e eu não tenho isso ainda. Então, o processo de cadastramento de um cliente, ele fica dependente. Eu preciso primeiro dizer, ou melhor, cadastrar cidades. Só que para poder cadastrar cidades, eu tenho que cadastrar estados. Então vamos lá, vamos cadastrar Salvador. BA, Bahia, vai ser gerado o ID 1. Vamos colocar uma grade aqui, só para ficar legal. E agora sim eu posso cadastrar Salvador, que pertence, que fica no estado 1, no estado da Bahia, e vai ser gerado o ID 1 aqui, ó. Então nós já temos Salvador cadastrado. Então eu poderia já cadastrar um cliente, porque eu tenho aqui o ID da cidade, desde que esse cliente fosse de Salvador. Mas ainda não dá, porque eu preciso do estado civil. E eu não tenho nada aqui, ó. Então vamos lá, precisamos cadastrar solteiro, casado ou casada, viúvo e divorciado, tá? Então vamos até melhorar aqui, a gente pode fazer assim, ó, solteiro ou solteira, casado ou casada, viúvo ou viúva e divorciado ou divorciada. Legal. Então, quando nós cadastramos, o banco de dados vai gerar 1, 2, 3, 4. Ele vai gerar os IDs. Isso vai ser automático. Os IDs serão gerados automaticamente. Então, agora eu já posso cadastrar um cliente, porque eu tenho a cidade de Salvador e o estado civil. Tenho até vários estados civis, mas eu não tenho gênero. Então, preciso primeiro feminino, e aqui embaixo, aqui vai ser gerado o ID 1, masculino, e aqui vai ser gerado o ID 2, selecionou, ok, clique no salvar, só para colocar a borda, e agora vamos pensar, posso cadastrar um cliente? Desde que ele mora em Salvador, desde que ele seja uma dessas opções de estado civil e desde que ele seja de uma dessas opções de gênero. Se for isso tiver disponível no banco de dados, sim. Então, por exemplo, né, a Ana Maria, CPF, um CPF hipotético, 123, data de nascimento, 10/10 de 2000, celular, ela mora, o celular dela é 87, né? Diz 87, 9, estou inventando aqui, tá? Parará, parará. Cidade, ela mora cidade 1, Salvador. Ela é do estado civil 2, ela é casada e ela é do gênero 1, feminino. E aí o banco de dados gerará automaticamente o ID cliente 1. Portanto, a Ana Maria é um cliente cadastrado que recebeu o ID 1, ela mora em Salvador, ela é 2, casada e ela é feminina. Obviamente que nós sabemos que Ana Maria é feminino, mas o banco de dados não sabe, né? Então, e mesmo porque vamos até fazer uma aqui uma interpretação. Existem pessoas que têm o nome, por exemplo, de Íris. E Íris é nome tanto para homens como para mulheres. Então, existem homens chamados Íris, existem mulheres chamadas Íris. Então, quando eu dissesse assim, imagina que não existisse esse campo gênero. Íris, 123, nasceu em 10/10, celular tal, que mora em Salvador, que é Estado Civil 2, casado. Tudo bem, ou casada. Íris é masculino ou feminino? Não dá para saber. Então, é importante, é obrigatório, desde que para o banco de dados seja relevante, ter esse campo, essa chave estrangeira íris, dizendo que, no caso, essa íris aqui é do gênero ou do sexo feminino. Clique no salvar. E agora, podemos cadastrar uma locação? Então, eu teria que informar a data da reserva, qual é o veículo, já tem um veículo aqui. Claro que isso é uma simulação, nós teremos uma quantidade grande de veículos, enorme de clientes, de cidades
estados e assim por diante. Então, isso é só uma demonstração de como o banco de dados funciona, tá bom? Mas eu não tenho nenhum atendente. Então, vamos supor que o Daniel ele fosse um atendente, um funcionário da empresa. O Daniel recebeu o ID 1, tá? O Lucas, ele recebeu o ID 2 e a Manuela recebeu o ID 3. Então, 3 atendentes foram cadastrados. E agora, nós podemos cadastrar, fazer uma reserva? Podemos. Então, vamos supor, para o dia, estamos programando para o dia 5/6/2023, qual será o veículo? Bom, eu teria uma lista aqui, ó, mas no nosso exemplo eu só posso indicar um. É o veículo placa ABC 1234, fabricado em 2020, que é modelo 1, é um K fabricado marca 1 pela Ford, tá? Quem é o cliente? Por enquanto, eu só posso indicar a Iris, ou a Iris, né? Porque é do sexo feminino, do gênero feminino. Mas aqui eu teria certamente uma lista muito grande de clientes. Essa Iris, essa moça, ela é de Salvador, no estado da Bahia. Ela é casada e ela é do gênero feminino. E quem foi o atendente? Vamos supor que fosse o Lucas. Então, 2. 2, Lucas foi quem fez o registro dessa reserva, dessa alocação. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é demonstrar como é a dinâmica de funcionamento de um banco de dados. Como é que é o processo em que o banco de dados vai sendo alimentado. E, obviamente, que não é Excel, e aí vai entrar o sistema como um todo, que nós vamos ter o aplicativo conectado com o banco de dados. Então, no transcorrer do nosso curso, dos nossos vídeos, a gente vai chegar na integração disso tudo aqui. Tá legal? Para a gente finalizar, vamos pegar essa imagem. Então, vai aí no seu Windows, pegue a ferramenta de captura, selecione a imagem produzida. Ok? Então tá lá, ó, a imagem produzida, ela está aqui. E aí nós vamos lá no Word, no finalzinho do nosso exercício e, utilizando o Excel, faça um esboço, fizemos, anexe a imagem, você vem dar um Ctrl V de colar. E a imagem lá. Se você quiser inserir mais registros, pode, tá? Para ir destacando, entendendo a mecânica de funcionamento do banco de dados. Tudo bem? Tá legal? Tá joia? Clique no salvar, atividade Locketech encerrada. Vou dar um clique no salvar aqui. É só um minutinho. Atividade Locketech encerrada. Se você tiver alguma dúvida, não leve essa dúvida para frente, tire as suas dúvidas e prepare-se para a próxima bateria, para o próximo exercício, que nós treinaremos e aprenderemos coisas novas. Tá legal? Então, até a próxima aventura. Um abraço.